Quando eu me mudei para aquele bairro, eu era bem pequenininha, eu tinha uns 2 anos de idade, assim, mais ou menos, e ela já morava lá. Eu conheci ela quando a gente era criança, bem pequenininha, assim, logo que mudei lá naquele bairro, porque a gente fez amizade, né? Nós éramos vizinhos e, nossa, a gente era inseparável, brincávamos muito junto, nossa, era uma amizade fortíssima, assim, brincamos muito juntos. Aí a gente estava na mesma escola, crescemos, assim, sempre junto, mas desde pequeno, sempre fomos muito diferentes. Ela era bastante delicada, educada, e desde criança ela tinha o sonho de cursar medicina. Enquanto eu era desleixada e não tinha plano nenhum para o meu futuro. Eu lembro que na escola ela era assim bastante estudiosa, esforçada. Alguns meninos a chamavam de nerd. Eu a defendia deles, mesmo que ela fosse nerd, mas ela era a nerd mais linda que eu conhecia. Mas ela era como uma irmã para mim. Eu na escola não era nada estudioso, gostava mesmo era da bagunça e da farra. Quando nos tornamos jovens, ela continuou do mesmo jeitinho, dedicada ao estudo. Já eu não estudava nunca. Vivia só em festas, mas a gente ainda tinha um carinho muito grande um pelo outro, assim. Até chamava ela para ir nas festinhas comigo, mas ela não queria não, preferia ficar em casa lá estudando. E eu tinha algumas companhias assim, algumas não, várias companhias erradas. E sempre estava lá metida em problema. E aí eu ia para casa dela. Eu sempre contei tudo para ela, sempre. E ela sempre me ajudava, me aconselhava. Eu lembro que a gente estava assim no segundo ano do ensino médio, mais ou menos. Ela já estava estudando para o vestibular. Teve um dia que um amigo meu, ele me chamou para participar de um assalto. E eu fiquei assim meio insegura, nunca tinha cometido nenhum crime assim desse jeito. E aquilo me deixou com um certo receio. Como sempre, fui lá para casa dela e contei para ela que eu ia fazer no outro dia. Ela obviamente disse que não era para mim ir não. Pediu para eu ficar em casa com ela estudando. Eu disse, você tá doida? Vou ficar aqui estudando? Claro que não, vou lá com meus amigos. Mas ela insistiu tanto para que eu ficasse, mas eu estava decidido a ir com eles. Mesmo com medo, mas eu estava decidido a ir com eles. No outro dia, bem cedo, ela foi lá para minha casa. Ela quase nunca ia lá, mas aquele dia ela foi. E ela me pediu, ela me implorou para que eu não fosse com os meninos, para que eu ficasse com ela, estudando. E eu pensando, cara, essa menina é maluca. Ela me acorda essa hora da manhã para pedir para eu estudar. Eu disse para ela que eu ia pensar. Até quando chegou a hora de eu ir com eles, eu só lembrava do rostinho dela me pedindo para ficar. O rostinho dela não saía da minha mente. Até que eu não fui. Eu fiquei com ela. Eu estudei com ela o dia todo. E aquele dia foi tão bom, foi divertido, assim, eu nem vi a hora passar. Aquele dia eu percebi que a minha amiga nerd, ela tinha crescido. E ela tinha virado uma linda mulher. Eu lembro que quando a gente já tinha estudado bastante, assim, a gente saiu, comemos um lanche, conversamos muito, rimos. E a nossa amizade parece que continuava cada vez mais forte. Mesmo a gente sendo muito diferente, como sempre fomos, ela me entendia como ninguém. Eu também entendia ela. Nossa, eu sentia tanto orgulho de ter uma amiga assim como ela. Ela era muito inteligente. Aí no outro dia, assim, no dia seguinte, logo de manhã, eu tive uma triste notícia. Aqueles meus amigos lá, aqueles que foram fazer o assalto, eles morreram. Todos eles morreram durante o assalto. Parece que a vítima estava armada e reagiu, e todos morreram. Nossa, foi um baque, assim. Eu escapei por pouco aquele dia. Eu pensei o dia inteiro naquilo, eu pensei, nossa, o dia inteiro, que era para eu estar lá, que era para eu ter morrido com eles. Ela, a minha vizinha, ela tinha salvo a minha vida. Desde então, eu comecei a acompanhar ela sempre nos estudos. Comecei até a criar gosto pelos estudos por causa dela. E a gente se tornou inseparável de novo, uma dupla inseparável, como eu era na infância, mas agora tinha diferença. Nós dois tínhamos crescido. E aquela proximidade, assim, me fez perceber que ela era linda, muito linda e interessante. Na verdade, já estava apaixonado por ela. E foi quando um dia, assim, a gente estava estudando. Eu lembro que era uma prova de química. Eu nem pensei na hora. E eu beijei ela. Foi impulso, assim. E na hora ela me perguntou assim, o que é isso? E eu disse pra ela, é amor. E ela falou assim, você tá confundindo as coisas. Eu falei que não. Falei que era amor. Eu tinha certeza que era amor.
E ela disse que também me amava. E aí a gente começou a ficar. Depois de um mês, assim, só um mês, a gente estava namorando. Eu estava muito feliz, eu queria casar com ela, eu amava. Eu amava mais que tudo, ela era a mulher da minha vida. Mas com 2 meses de namoro, e faltando, assim, pouquíssimos meses para o vestibular, ela me disse que ela tinha câncer. E que não tinha cura. E a doença dela já estava em estado, assim, avançado. Na hora, assim, que ela falou, nossa, eu entrei em desespero. Eu não queria acreditar naquilo, eu chorava, eu não queria acreditar. Ela conversou comigo, ela me confortou e disse que ela estava pronta e que ela queria viver os últimos dias dela intensamente. E assim foi. A gente fez uma pequena viagem até onde ela aguentava, namoramos muito, comemos muito chocolate. Eu fiz tudo o que ela queria. Até que chegou um dia que ela começou a se sentir mais fraca, ela sentia muitas dores, não conseguia mais se alimentar, mas eu estava sempre ali, ao lado dela. Ela nunca me deixou perder a fé, sempre rezando, e no fundo eu tinha esperança que ela ia se curar. Mas ela morreu. Ela morreu antes mesmo de poder fazer o vestibular. Foi muito difícil para mim seguir em frente, sabe? Parecia impossível. Eu não queria mais viver também. Mas a mãe dela conversou comigo, minha mãe conversou comigo, até que eu fui fazer terapia. E agora, depois de uns 2 anos, eu voltei ao estudo. Eu consegui entrar numa universidade federal, no curso que eu queria, e tudo isso graças a ela. Hoje, em todos os semestres, eu presto vestibular para o curso de medicina, por ela. Não tem importância se eu passar ou não. Se eu passar, simplesmente eu vou desistir da vaga, deixar para outra pessoa. Mas o que importa é saber que aquilo era tudo o que ela queria. E que pelo menos eu quero estar lá por ela. Nem que seja em vão. Se você gostou da história ou gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve, me manda a sua história. Beijo, até o próximo vídeo!